Sejam muito bem-vindos ao Desjornalismo Esportivo. Novamente, mais um episódio, rapaziada. O meu nome é Vitor e estou com. Fala aí, rapaziada, eu sou o Maçom. E, rapaziada, a gente tá aqui. Vamos gravar um episódio especial falando de Santos e Corinthians, né? A gente tá representando os dois times, né? Uhum. O Kawhi, eu acho que ele mora no Maoka e o Jovas ele desapareceu. Então, acaba sendo complicado pra gravar com eles, mas a gente desenrola que a gente consegue falar sobre os dois times, né? Com certeza, mano. E vamos falar primeiro da fase atual dos dois times, né, mano? Isso. Vou falar aqui do Corinthians, você vai falar do Santos, né? Como já era esperado. E você quer começar, mano? Falar da fase atual do Santos? Mano, eu posso começar. Beleza. Vamos lá. O Santos, ele ganhou do Bahia, né? Surpreendeu, né? Ganhou do Bahia no meio de semana. 3-0 na Vila Belmiro. Um baita jogo, mano. Então, um jogaço. E, cara, eu vou te falar, era pra ser mais, mano. Era pra ser 4-0, assim, fácil, fácil. E, assim, cara, sendo bem sincero, tá ligado? Eu falei no começo do ano, e eu reforço aqui. O Santos, ele tem nome, pelo menos ali a partir do meio do Paulista que contratou até o momento, pra não ser rebaixado, tá Uhum. ligado? Ele tem nome pra não ser rebaixado. Ele tem ali alguns jogadores ali que, pô, você consegue tirar alguma coisa, tá ligado? Agora, de nada adianta você ter isso se você não tem um trabalho. O Santos, ele era um time medíocre. Janeiro, fevereiro, janeiro não conta. Fevereiro, março, abril. Era um time medíocre. Era um time que era aberto pra qualquer um, sabe? Era um time que você pegava o Real Madrid, você pegava o Juventude, ambos ofereciam o mesmo risco pro Santos, tá ligado? Uhum. Então, é uma parada real complicada, né? É, mas o Santos, ele tá melhorando, né? Mais uma vez, o Odair Helma aí, até sendo um técnico subestimado, porém resolvendo. Ele chegou, ele tá melhorando o time. Foi muito que eu falei, né, no último episódio aí, eu falei assim, será que o que o Odair Helma precisa é tempo? E tá se provando, né? Tá se provando. Ele tá conseguindo melhorar o elenco, tá melhorando o time, o pessoal vindo jogando junto. E, assim, eu não vou correr aqui logo por causa que a gente vai falar desse aspecto pro futuro, mas só pra dar um mini spoiler já. O Lucas Lima é fudido. Mano, isso aí, velho. Inclusive, eu tinha concordado com você, mano, porque o trabalho do Odair Helman tá sendo uma coisa, não diria que surpreendente, né? Porque é um trabalho que está sendo constante, tem planejamento, teve os reforços que ele pediu e tá dando resultado, cara. É isso que importa. O Santos vai se salvar do rebaixamento. Eu acho que briga até por um meio de tabela ali. E quem sabe até por um G4. G4 não, né? Mas por uma vaga na Libertadores. Sim, se continuar desempenhando um bom futebol. E, mano, o Santos a gente vê que é totalmente o oposto do Corinthians no sentido de planejar. Uhum. Porque o Santos começou a temporada sabendo que corria risco de cair, e eles se planejaram e estão se livrando. A diretoria do Corinthians, cara, a gente vai falar mais pra frente da diretoria em si, mas o Corinthians sofrendo, a fase atual do Corinthians é um reflexo total da falta de planejamento. Então a gente vê que, pô, essa crise dos técnicos que o Corinthians teve, em uma semana, fudeu tudo. Porque a gente Sim. começou o ano com um técnico que não é técnico, né, que é o Fernando Lázaro, ele é um analista de desempenho. Ele foi integrado para treinar o time, sendo que ele não é preparado, ele não tem nem os cursos necessários para ser técnico. E, e a gente viu, cara, o Corinthians desempenhou um Campeonato Paulista medíocre, mas ainda assim a gente ainda conseguia salvar porque tinha o Renato Augusto, tinha alguns jogadores fazendo bons jogos, como o próprio Roger Guedes, que está carregando o time hoje em dia. E aí saiu o Fernando Lázaro, merecidamente, para depois entrar o Cuca, que ficou 2 jogos, que não era nem para ter chegado para chegar no Parque São Jorge, né? Porque, pelo amor de Deus. E aí agora chegou o Vanderlei Luxemburgo, que tá fazendo o que dá, cara. Que
é colocar os caras pra jogar e tentar encontrar uma solução. A fase atual do Corinthians é péssima, o Corinthians não ganha um jogo, sei lá, acho que desde que ganhou do Cruzeiro, o Corinthians não ganha jogo. Vem de derrota de 3-0 do Botafogo, que eu acho que ficou barato ainda, 3-0 pro Botafogo. E o que desandou completamente foi perder de 3-1 pro Goiás, cara. Isso é inaceitável, porque o Goiás é um time que é cotado para rebaixamento. O Goiás, desde que ganhou do Corinthians, não ganhou mais porra nenhuma. E aí o Corinthians perde de 3-1 para um time ruim e continua sendo um time que, cara, é triste, porque a gente vê o Corinthians jogando esse tipo de futebol e não tem como você não pensar em rebaixamento. E o elenco do Corinthians não é para rebaixamento. O elenco do Corinthians é um elenco bilionário, um dos mais valiosos da América. E o Corinthians tá brigando para não ser rebaixado, cara. É ridículo. A fase atual é triste, é deprimente e a gente não consegue ver uma perspectiva de melhora. Então, ô Maçom, eu já pensei assim. Eu pensei a gente dividir, por causa que vai acabar sendo um pouco confuso, né? Ficar citando o Santos e o Corinthians e, tipo, alternadamente, sim. Eu pensei a gente falar, a primeira meia hora a gente fala de um time e depois a primeira meia hora a gente fala de outro. Aí a gente vai elaborando os mais diversos tópicos de cada time, tudo bem? Ah, entendi. Bom, mas esse começo, pelo menos, você já serviu como introdução, né? E se quiser já falar da diretoria Sim, e do Santos, isso. mano. Então, é isso que eu pensei. Você quer começar com o Santos ou quer começar com o Corinthians? Por mim, tanto faz. Mano, já que já tô falando do Corinthians pra caralho aqui, mano. Uhum. Então vamos continuar nesse mesmo pavio. Bom, Fechou. O primeiro tópico, assim, a gente pode falar de fato da fase atual. Se quiser, uhum. pode começar aí, Mação. Da fase atual eu já falei o suficiente, né? Que, porra, é triste. Uhum. Né? Inclusive, minha ideia foi interligar, né? Porque você falou da fase atual do Santos e eu interliguei com a fase atual do Corinthians. Isso. Então, passando para falar da diretoria do Corinthians, cara, não tem como você falar e não ser redundante, sabe? Porque é uma diretoria medíocre, é uma diretoria que não tem planejamento. Desde que o Vitor Pereira saiu, o Corinthians não tem planejamento, tá completamente perdido. Não conseguiu buscar um treinador quando precisava, que foi quando o VP caiu. Caiu não, né? Se demitiu. Não teve uma pré-temporada boa, porque não tinha treinador. E a gente tá sofrendo as sequelas hoje, cara. Então é uma diretoria incompetente, precisa ser cobrado de forma não agressiva, mas de forma consistente. Então, a torcida tem que se juntar pra criticar esses caras. Porque no final do ano vai ter outra eleição, do Willian vai sair pra entrar algum outro nome, que vai ser a mesma coisa, pra ser sincero. Porque a oposição que a gente tem dentro do Corinthians é tudo farinha do mesmo saco. Então é uma diretoria incompetente, uma diretoria que, porra, não, sei lá, cara, não sabe trabalhar, essa é a verdade. E quando a gente fala de um time do tamanho do Corinthians, a gente não pode ter uma diretoria tão medíocre assim. E, cara, é deprimente, mano, de fato. Mano, é até bizarro, por causa que, assim, a gente vê diretorias como Atlético Paranaense, que, cara, é um exemplo. O próprio Cuiabá. O Cuiabá que é um time novo, consideradamente novo, né? Nasceu o quê? 2002, faz essa faixa. Por aí. E, e assim, cara, e você vê que a diretoria dos caras, pô, se você for pegar o time deles, do tamanho deles, vai, o Atlético Paranaense até leva, mas o Cuiabá é um time que subiu e até agora não caiu, sabe? É uma coisa que, sabe, você vê que real, Uhum. tipo, a diretoria do Cuiabá não gasta muito, ela não gasta muito, sabe? Então, assim, só pra voltar no caso do Corinthians, é um absurdo. Você vê que é uma diretoria desorganizada. Só que, assim, eu acho que a diretoria do Corinthians, o do Willian, né, pelo menos, cara, eu acho que você consegue tirar alguns pontos positivos, tá ligado? Da diretoria do Duílio em si. Uhum. É, você vê que, cara, o Duílio ele assumiu foi quando? 2020? Putz, acho que foi 21, 20. Não, bom, não lembro. Acho que foi 21, que são 3 anos de mandato. Acho que é isso Isso, mesmo. digamos que foi 21, vai. Digamos que foi 21. É, o Corinthians em 21 ele chegou na semi do Paulista, né? Que caiu pro Palmeiras, Uhum. se eu não tô enganado. E assim.
assim, é aquilo que eu falo. Cara, uma diretoria incompetente no quesito de, pô, teve alguns vacilos, teve alguns tropeços, porém, você para pra ver no quesito de, pô, o Duílio conseguiu ter um time ali, que era um time que não tinha um valor tão caro salarial no quesito de você ter muitos jogadores bons ali, porém garantiu uma quarta de finais uma semifinal do Paulista. E aí, de lá pra frente, o Duílio ele começou a arrumar a equipe do Corinthians, mandou muita gente que não prestava embora e começou a contratar, inclusive, a gente não pode negar, o cara conseguiu trazer um, cara, um puta de um jogador europeu, que era o William, tá Uhum. ligado? Rendeu? Não rendeu tão bem assim. Porém, a gente não pode negar o fato de que, mano, o cara, ele conseguiu trazer o Corinthians, tá ligado? E tocou, inclusive, até a Sirene lá do São Jorge lá. E, e assim, é uma parada que a gente tem que parar pra ver. Naquela época, o Duílio ele chegou a demitir, acho que foi 40, um jogador pra caralho da base e usou o, o preço que pagava pra esses jogadores pra começar a contratar jogador pica e pagar o salário desses jogadores do profissional. Inclusive, o Sub-23 do Corinthians foi extinto, foi nessa época, se eu não tô enganado. Exatamente. E então, e assim, e você vê que, cara, pelo menos assim, ele teve alguns pontos positivos. Se você for parar pra ver de 21, do começo do mandato do cara, pra 22, pra 23, exclui 23, 21 pra 22, ele fez uma puta de uma jogada porque o time do Corinthians melhorou, chegou na final da Copa do Brasil, foi um time guerreiro contra o Flamengo, tá ligado? Então, assim, nesse ponto, pô, o Duílio ele tá de parabéns. Agora, 23, ele não teve um acerto até agora. Talvez o melhor acerto dele foi de fato concordar com o Luxo e mandar esses jogadores embora agora, né? Que eu não vou revelar agora, porque a gente vai falar mais pra frente, mas enfim, é isso que eu acho. Maçom? Eu acho que. Eu acho que travou. Eu não tô conseguindo te ouvir, Maçom. Eu vou continuar aqui o programa. Aí você vai tentando conectar Alô? aí o fone, qualquer coisa. Aí, agora Tá sim. ouvindo agora? Ah, beleza. Isso, agora sim, agora sim. Pode É, falar. enfim, eu só queria adicionar, né, mano, que sua colocação foi perfeita, mano. E eu acho que essa questão que você disse, mano, de que, pô, mandou muito cara embora, pra pagar o salário dos jogadores bons que chegaram, eu acho que isso serviu um pouco de ilusão também, cara. Porque ao mesmo tempo que ele mandou muito jogador ruim embora, ao mesmo tempo ele manteve muitos caras que, tipo, assim, já era pra ter encerrado o ciclo dele, sabe? Uhum. Por exemplo, Gil, pô, até complicado falar, mas o Fagner também é um jogador Ô, que o louco. ciclo dele tá acabando, cara. E é triste porque o Fagner a gente sabe que ele é um jogador de muita qualidade, só que quando a gente precisa dele, ele some, cara. Sim. Cara, por exemplo, contra o jogo contra o Palmeiras, ele teve uma lesão justamente, assim, eu acho que 1 ou 2 dias antes do clássico. E, cara, não tem como você associar isso e pensar que o cara não tá com vontade, mano. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Sim. E, cara, é triste, mano, porque o Fagner é um jogador que eu, pelo menos, considero como ídolo pelo que ele já fez. Só que, pelo que ele tá rendendo atualmente, mano, não tem mais como defender, mano. Só que a gente ainda defende o Sim. Fagner porque a gente não tem reserva. A gente não tem jogador, assim, da mesma qualidade na base. A gente não tem mais jogador pra contratar pra repor o Fagner. Só que o fato é, Gil e Fagner recebem mais de 500 mil por mês. E, a- e além disso, o Duílio ainda teve contratações errôneas. Por exemplo, Romero, Albuena, Júnior Moraes, que são caras que vieram da gestão do Duílio, são caras que vieram, quer dizer, menos Balbuena, mas vieram tarde da torcida, e estão aí recebendo meio milhão. E esse meio milhão seria Isso. muito melhor utilizado contratando algum jogador mais jovem, algum jogador mais promissor de qualquer lugar do país, cara. É verdade. E eu diria, inclusive, que, por exemplo, qualquer zagueiro do Santos, mano, é melhor que o Gil, mano.
Ô, louco. E eles recebem menos. Por É. exemplo, acho que talvez só o Michael, mano, que eu acho que é, sim, mesma coisa que o Gil. Mas os outros zagueiros eu acho que são equiparáveis, mano. Caramba, velho. É pra você ver a fase É, que a gente tá, mano. é complicado. Mano, eu penso assim. Cara, o Corinthians, ele tem um elenco que, se você for parar pra ver, ele é mais fanservice do que real serviço, tá ligado? Literalmente, cara, perfeito, mano. Porque se a Cara, gente. porque você tem muito ídolo, tá ligado? Então, mano, porra, cara, de ídolo que dá pra gente manter é só o Cássio, mano. Porque Fábio Santos não dá mais. Esqueci de falar do Fábio Santos. Esse daí não dá mais, mano. Fábio Santos não aguenta jogar 2 jogos seguidos, mano. Ele, porra, parece que ele tá tendo infarto quando ele tá correndo. É triste. Pô, então a gente tem muitos ídolos, cara, que já não tem mais espaço. Pô, o Balbuena, por exemplo, não era pra ter voltado, voltou mal. O Gil já era pra ter saído. O Fagner tá encerrando o ciclo. O Fábio Santos. Então, porra, cara, é foda, velho. E além disso, Então, pô, eu acho que é exato. também o Renato Augusto. O Renato Augusto merece continuar pelo que ele vem fazendo, pelo que ele fez no começo do ano, que ele carregou o time nas costas. Só que tem aquilo, né, mano? O Renato Augusto se machuca muito. E ele recebe um salário absurdo. Sim. Então tem que ver essa questão, cara. Porque além do Renato Augusto também tem o Paulinho, cara. O Paulinho é outro, mano, que recebe mais de 1 milhão. Foi um cara que rejeitou o clube antes de vir. Ele preferiu ir pra Arábia antes de ir pro Corinthians. Só que ele não recebeu os salários lá, então ele fechou as pernas e veio pro Corinthians. Uhum. E, cara, o Paulinho não tá rendendo nem nada, mano, desde que ele chegou. Fez, fez meia dúzia de gol lá, não sei o quê, mas, porra, continua sendo inútil. E vai ser mais um que vai ser dispensado. Com razão. Então, foi muito o que você falou, velho. Você tem muito fanservice, porém você tem muito jogador que, cara, que já passou ali a cota de Corinthians, tá ligado? Uhum, A cota da idade, inclusive. com Cara, certeza. você. Não, assim, papo reto, papo reto. Quem você manteria, vai? Vamos dizer aqui. Vamos ser bem grossão mesmo. Cássio. Cássio e Renato Augusto, só. Cássio e Renato Augusto. Fagner e Fábio Santos. E aí? O Fábio Santos Você manda manteria? embora, manda embora. Mas o Fagner depende muito dele, mano. Porque não dá pra saber, mano. Talvez o Fagner pra reserva? Mano, talvez. Se conseguisse achar um cara, assim, na mesmo naipe, assim, do Fagner, Fagner se reserva. Só que o problema é a questão do salário, mas aí é outro assunto, né? Então, caralho, mano, é bizarro porque, tipo, você parar pra ver, só de ídolo, o Corinthians tem. Ídolo, assim, eu quero dizer, Uhum. obviamente, ídolo é uma palavra muito forte, mas é um cara que criou um puta de um vínculo com o Corinthians, não, não é, e não é de hoje, tá ligado? Você pega pra ver Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, você tem o Balbuena, Renato Augusto, Renato o Augusto. Balbuena, Paulinho, Romero, que mais? Acho que só, mano, porque Ah, o Juliano, Mosquito. Juliano, Mosquito não é, mano. Mosquito não é Ah, ídolo, o pô. Mosquito faz. Não, mas eu quero dizer assim, pô, ele é um cara tá velho pra caralho já no Corinthians. Tipo, tá Mano, aqui, desde 2018? cara, não, acho que não, mano. O Mosquito é novo até. 19? Ô, louco. Calma aí, deixa Achava eu. que ele era mais velho. Não, mano, deixa eu ver quantos anos ele tem, ó. Tem 25 anos, pô. Ah, não, sim, mas eu quero dizer no quesito de você ter um mesmo Ah, jogador há sim, sim. muito tempo já no Corinthians. Mano, deixa Ele eu tá mó ver. cota já no Corinthians. Mano, ele chegou em 2020. Não, 2019, 2019. 2019? Porra, Aham. tá até um. Só que assim, ele rende ainda, né? Mano, é que ele tá machucado há muito tempo, mano, então não dá pra saber como é que ele vai voltar, velho. Mas ainda assim, mano, eu manteria o Mosquito. Como Então, reserva, cara, ele é um ótimo jogador, mano. então, o Léo Lins do Parque São Jorge, pô, ele é um reserva de luxo ali pro Corinthians, tá ligado? Ele é um Nicolas cara que, Cage. pô, Nicolas Cage. Pô, cara, de papo reto, o Mosquito, mano, ele é pique Lucas Braga, tá ligado? Ele é aquele cara que ele não pode ser titular, porém Uhum. pra reserva, pô, pra Mano. reserva pro Corinthians e pro Santos tá bom pra caralho, tá ligado? Com certeza, mano. Acho que de jogador que já tá há muito tempo no Corinthians também, mano, dá pra falar do Cantilho,
Do Maicon Isso. também. Puta, a gente esqueceu de falar do Maicon. O Luan, Ah, mas porra. vai tomar no cu, o Luan não dá, mano. O cara vai embora, mano. Graças a Deus, velho. Quando que vai? Quando? É final do ano, velho. Puta que vai Mano, ainda, olha, velho. nossa senhora, mano. Parece que não acaba, mano. Não dá pra entender, velho. Mano, ele deveria. Ah, mano, eu acho que o Luan ele deveria. Ele falou que esse ano ele quer voltar por cima, não é, um bagulho Ah, assim? mano, já é, sei lá, a sexta vez que ele fala isso. Não deu certo, mano. Porra, mano, de verdade, mano. Porque ele falou, acho que a mesma coisa quando ele foi pro Santos, mano. Não mudou nada. É verdade. Ele é verdade. Apesar que, cara, no Santos, mano, ele. Cara, ele é ruim. Não tem nem É, o que não falar. tem o que Ele. falar, mano. E ele Porra, não ganha muito dá. dinheiro, mano. Não tem. Não dá, mano. Salário altíssimo, né? Uhum. Então, mano, já puxando um gancho aqui, mano, falar de reforços, mano. E aí? Mano, seguinte. Primeiramente, faz essa lista de dispensa aí, né, mano? Sai Romero, sai Paulinho, sai. Sai todo mundo. Sai Balbuena, sai Gil, Maicon. Até o Juliano, eu diria, mano. Juliano, talvez se ele reduzisse o salário, ele poderia continuar. Mas se não aceitar, mano, vai Caralho? embora. Até ele? Sim, mano, o Juliano não dá mais, mano. Tá foda. Sai Fábio Santos, Duqueiroz, enfim. Uhum. Mano, a gente precisa de, primeiramente, um volante para que ou ele jogue do lado do Fausto Vera, ou seja reserva. Precisa de um lateral esquerdo titular, precisa de um lateral direito titular, precisa de um zagueiro titular e precisa de um meia atacante, não, quer dizer, um meia de criação que seja reserva do Renato Augusto. Então, olha a quantidade de reforços de peso que eles precisa para montar um elenco digno. É um absurdo, cara. Então, é assim, se a gente for para pensar, um elenco digno no quesito de títulos ou um elenco digno no quesito de se manter na Série A? Não, não, não de manter eu tô dizendo, tipo, digno de brigar por título e, tipo, bater de frente com Palmeiras, Flamengo Ah, e tá. esse time de elite, Entendi. mano. Entendi. É porque assim, se a gente for parar pra pensar, cara, se a gente for sendo assim, vai, a gente tá na. A gente nem começou o Paulista, o Corinthians ele terminou a temporada passada e ele ainda não começou essa daqui. Se a gente for parar pra pegar, o Corinthians ele tem um bom goleiro. Uhum. O Corinthians ele tem dois laterais que, vamos ser sinceros, a princípio serviriam. Ou eu Ah, tô mano, muito errado? se você estiver falando do Matheus Bidu, eu concordo, mas do Fábio Santos, não. Ô, louco! O Bidu é melhor que o Fábio Santos, mano. É verdade, o Bidu foi contratado. Então, o Sim, foi Bidu contra. serve. Bidu e Fagner, então, seria. Sim, dá pra fazer isso daí. Então, legal. Aí você tem uma dupla de zagueiro, que seria Murilo. Balbuena e mais um. Não, acho que Murilo e. Bruno Mendes. Bruno Mendes. Caralho, o Murilo e Bruno Balbuena Mendes. também não entraria. Também não, mano. É que o problema é que essa zaga Bruno Mendes e Murilo, não sei se daria certo por conta da característica dos jogadores. Mas ainda assim, cara, esses dois jogadores são melhores tecnicamente que Balbuena e Gil. Então, eu acho que. E eles não jogaram juntos até agora, então Luxemburgo tem que abrir o olho, cara. Então, se você for para pensar assim, pô, no esquema de um, sei lá, um 4-3-3 padrão mesmo, um 4-4-2, Hum. cara, você tem que ter dois zagueiros. Um que saiba sair jogando e um que fica na sobra, tá ligado? É, Eu o. penso assim, se você tem pelo menos ali dois zagueiros que fazem isso, em tese era pro time render, pelo menos na zaga. Então, cara, porque o Murilo, ele é um zagueiro completo, ele é absurdo. Ele sabe sair jogando, apesar de que ele falha um pouco nos passes, mas, tipo, ele sabe sair jogando, ele tem uma boa velocidade, o jogo aéreo dele não é ruim. E o Bruno Mendes, ele é outro cara que sabe sair jogando. Sei. E, cara, é totalmente oposto do Gil, por exemplo. O Gil só sabe brigar de cabeça. O Gil, ele, quando a bola chega assim no pé dele mesmo, ele é calmo pra sair jogando ou ele, tipo, quer isolar, quer rifar a Mano, bola? desespero completo. Putz, velho. E ele é experiente, né, mano? Fazer isso é. Caramba, Uhum. cara. E tipo assim, se a gente for pensar, uma pergunta que eu ia te fazer. O Fausto Vera é primeiro ou ele é segundo volante? Primeiro, só que ele também pode atuar de segundo. Que é melhor de Você, primeiro.
você prefere ele de primeiro ou de segundo? Ele rende mais em qual? Mano, eu acho que ele tem mais característica defensiva, então acho que primeiro volante é melhor. Ô, louco, mas ele não é bom pra, tipo, bater fora da área. Assim, é que, assim, ele é bom chutando de fora da área, só que até agora ele não acertou o gol, entendeu? É foda. Então, mas, tipo, se ele Cara, for, dependendo do jogo, acho que dá pra fazer essa variação, mano. É que o ideal e, e- seria algum cara que sabe fazer essa troca com ele, sabe? Algum cara que também atua de primeiro e segundo volante. Que seria o Maicon. Só que o Maicon tá péssimo. é, cara, o Maicon, ele foi o que fez os 2 gols contra o Boca, né, na Libertadores. Depois disso, nada mais. Caralho, cara, esse jogo que eu vi dele, mano, ele jogou pra porra, Uhum. velho. Mano, e depois disso, velho, ele se machucou no jogo contra o Flamengo, inclusive, se eu não me engano, foi o Thiago Maia, mano, nossa, foi uma entrada absurda, mano, que era pra ter sido expulso. E não fui, acho que não deu nem amarelo naquele lance. O Michael se machucou e depois, mano, depois de muito tempo ele voltou a jogar e jogou, mano, voltou numa tiriça desgraçada, velho. E aí Caramba, até cara, agora não voltou, mano. mas assim, se a gente fosse pensar, você tem, ah, o Michael, ele tá machucado ainda, então. Não, não voltou a jogar, no caso, porque Ah, tá. Entendi, ele entendi. machucado, ele não machucado é a mesma coisa. Tá, mas assim, pelo menos vendo por cima, você teria Fausto Vera e Maicon, Uhum. Renato Augusto armando o jogo, né? É. Ele seria Ele, aquele quando ele atacante. voltar, Isso. Ponta esquerda, Roger Guedes. Ponta direita seria quem? Adson? Adson ou Bardeta. É que o Bardeta, cara, não dá pra entender, porque teve um jogo, inclusive, que ele não foi nem relacionado, mano. Então não dá pra saber se, sei lá, ele tá com problema físico, não tá rendendo nos treinos. Mas ele tá, sei lá, ele não tá rendendo tanto, mano, aparentemente. Puta, cara, tinha que contratar um ponta direita, mano. Mano, eu acho que o Watson serve, mano. Acho que o Watson já é o Será, suficiente, mano. velho? Aham. Caralho, mas o Mas é Adson que ele também, parece ser tão ruim, cara, tipo, pior que de não, mano. imagem mesmo, tá ligado? Ah, pô, se for falar de feição, mano, pô, ele é feio mesmo, mano. Aí é foda. Mano, mas eu acho, mas o Watson é bom sim, mano. O problema é que ele é aquilo, mano. Ele só tem uma perna. Uma perna? Como assim? Ele não Então, corre? não, ele corre, só que tipo, ele não sabe chutar de direita. Ele é Ah, muito entendi. previsível, tá ligado? A jogada dele é sempre a mesma, que é cortar pro meio e chutar. Cara, e você vai ter o Yuri Alberto centroavante. Então, tipo assim, em tese é uma equipe boa, tá ligado? Então, mas aí que tá o problema, mano. A gente tem Yuri Alberto em uma fase, Renato Augusto machucado, Michael em uma fase, é, uma zaga que. Essa zaga que a gente falou, eles nunca jogaram juntos, né? Que seria Guidu, Murilo, Bruno Mendes e Fagner. Esses quatro nunca jogaram juntos, então não dá pra saber como é que seria. Uhum. E o problema é Cara, mais ainda no banco, mano. Porque a gente vê que tem, pô, tem muito moleque, cara. Por exemplo, o Matheus Araújo seria o cara que substituiu o Renato Augusto. sei. Só que ainda assim, cara, não é a mesma coisa. O Matheus Araújo parece Sim. que ele tem muita qualidade, ele tem capacidade de tabelar, de chutar, só que ele não é armador estilo Renato Augusto. E armador estilo Renato Augusto a gente não vai achar, mano. É triste, mas a gente tem que se adaptar de alguma forma que a gente consiga jogar sem um meia de armação ali de origem, sabe? Então, mas assim, a gente pegando no que o Corinthians ele tem de elenco, esse meio armador não deveria ser a função do Luan? Putz, é verdade, né? O problema é que o Luan De tá. nome. De nome, sim. O problema é que o Luan não tá nem sendo relacionado, mano. Então não dá pra saber. Cara, tipo, eu penso da seguinte forma, cara. Eu penso da seguinte forma. A gente vai citar mais pra frente, né? A gente vai começar a falar do Santos. Mas, mano, o Lucas Lima, ele mudou o Santos. Da mesma forma que o Renato Augusto, ele mudou o Corinthians quando ele chegou. Uhum. Da mesma forma que o Juliano mudou. Nos primeiros jogos, ele que tava ditando o jogo pro Corinthians, Pois é, mano. sabe? Inclusive, é uma parada que eu pensei. Mano, será que se... assim, é uma pergunta
que eu tenho, porque eu não tenho o costume de assistir jogo do Corinthians, assisto um ou outro. Uhum. O Juliano, ele não tá rendendo por quê? Porque não, ele não é o tipo de jogador que arma, mano. Ele é o cara. Mano, é uma coisa que eu já bato na tecla há muito tempo, só que, mano, sei lá, mano, nenhum técnico consegue enxergar. Que o Juliano ele só consegue jogar se ele tiver o Renato Augusto do lado dele, que é o único armador do Corinthians. Então a gente vai ter Sim. o Juliano, ele, inclusive, ele serve melhor até jogando de segundo volante, mano. Se a gente tiver Renato Augusto em campo, o Juliano pode jogar de segundo volante, mano. Que ele jogou assim no Paulista e deu certo. Caralho, mas, mano, mas porque eu penso assim, cara, o segundo volante, ele, na maior parte das vezes, ele tem que ser aquele cara que ele tem um puta de um físico, ele corre pra desgraça, tá Uhum. ligado? Que ele tá ajudando, ele vai e volta, ele vai e volta, ele ajuda no ataque, ajuda na defesa. Será que o Juliano, ele não teria físico suficiente pra fazer isso? Mano, o físico ele tem. O problema é. Não é nem idade, mas tipo. É. Cara, eu não sei, acho que é questão de velocidade mesmo, porque ele não é um cara de correr, sabe? Mas, por Não, não, exemplo, então, eu pensei no físico, tipo, de real, ele aguentar, tá ligado? 90 minutos. mano, acho que aguenta sim, aguenta sim. O problema é essa Cara, questão de dar pique, de marcar, eu acho que não é muita característica aham, dele. Mas, por exemplo, sim, pra isso teria o primeiro volante que é o Fausto Vera, mano. sim. E ele é o cara que corre, ele é o cara que marca, é o cara que sai igual louco, mano. E Inclusive, se, mano, de segundo volante, mano, a gente tá tendo que ver, infelizmente, o Rony, cara. Que, cara, eu não acho que ele é tão horrível quanto falam. Eu acho que exageram quando falam do Rony. Porque tentam jogar a culpa pro moleque, sendo que ele não é o maior culpado, definitivamente. E só que é sim, aquilo, ele é um jogador medíocre, e quando ele sabe que ele é medíocre, quando ele tem consciência de que ele não é o Rony Cross, igual chamam ele, ele faz bons jogos. Ele faz arroz com feijão. Ele corre, ele marca, ele tem muita raça. Só que o problema é a falta de técnica. Que, pô, é uma coisa um pouco necessária, né? Quando a gente tá falando de um segundo volante. Mano, se a gente fosse pensar, é, é uma parada que eu imagino assim, se o Juliano fosse, ele não fosse, ele não, tipo, não fosse vendido, ele real ficasse no Corinthians, ele fizesse um recondicionamento físico, e você começasse a jogar com Juliano, Renato Augusto, e você esperaria o Renato Augusto voltar pra escalar o Juliano, e aí você colocasse mais pra frente Juliano, Renato Augusto e Fausto Vera, será que daria bom? Mano, acho que daria bom, só que o problema é que também teria que resolver a zaga, mano. Porque se a gente tiver somente o Fausto Vera com característica de marcação nesse meio campo, a gente teria que garantir que a nossa zaga é foda. A gente não Isso, tem uma zaga verdade. foda. Então, e Sim, aí pra isso, mano, a gente precisaria do tal do lateral esquerdo, que sim. sinceramente eu não consigo pensar em nenhum nome. E pra zaga, mano, tem um nome que é muito citado, mano, que é o Lucas Veríssimo, que é um cara que tá Ô, sem... louco. Então, é um cara que tá sem espaço lá no... É no Benfica que ele tá? Uhum, Então, Benfica. ele tá sem espaço lá e ele tá sendo cogitado no Corinthians. Só que é aquilo. Antes de trazer esse cara, que é um jogador, um baita de um jogador, a gente precisa mandar os bagre embora, mano, pra pagar o salário desse cara. Cara, puta, mano, Veríssimo. Puta, será que vem? Mano, sinceramente, Hum. eu acho que o Corinthians ele tem a bagatela ali de contratar, tá ligado? O Corinthians ele tem a capacidade. Só que eu acho que vai depender muito do querer do jogador, Também sabe? tem isso. A gente tem a segunda opção, que é o João Vitor, mano, que é um jogador que saiu do Corinthians recentemente e poderia trazer por empréstimo, que ele tá no Nantes da França, se eu não me engano. Caralho, mas ele não tava no Zenit? Não, ele tava no Benfica, tava no Benfica. Ah, puta, quem foi pro Zenit era o outro lá, O né? Robert Era Renan, Robert o Renan. Robert Renan. Então, Pô, assim, esse moleque é beleza. absurdo, velho. Então o João Vitor, ele tava no Benfica, ele foi pro outro time e o Uhum, Corinthians tentaram de empréstimo com esse outro time. exatamente. Caralho, mas será que não é uma aposta? Porque o João Vitor ele é jovem, né? Então, ele é jovem e pelo Corinthians ele jogou muito, mano. É que assim, o final dele, quando ele tava indo pro Benfica, não foi muito bom, mas é porque ele já tava de saída, então foda-se, né? Mas eu acho Então, que se não conseguir trazer o Veríssimo, é uma opção, velho, trazer o João Vitor.
Então, mas o João Vitor, ele no final dele aqui no Corinthians, ele não começou a ser escalado de lateral direito por causa que o Fagner tava machucado? Ah, é, Na teve época? isso também, teve isso também. Ele tava jogando muito de lateral direito e tava sendo desperdiçado, mano. Então, forçado pra caralho, mano. Uhum. Inclusive, acho que, se não me engano, teve um jogo contra o Santos mesmo que ele foi lateral direito. E, tipo, cara, a direita do Corinthians sofreu esse dia, mano. Sofreu. Então, mano, porque é aquele famoso lateral que, mano, não sobe. Ele só fica ali atrás da linha do meio campo, mano. Não tem como você esperar nada dele. Então, Mas defensivamente é ótimo. cara, é bizarro. Então, assim, a gente tem que. Cara, o Corinthians, ele. E assim, a gente até falou bastante de elenco. Inclusive, uma parada que eu queria citar, o Yuri Alberto ele tá em má fase, né, mano? Como Uhum. que tá? Mano, é aquilo. É a falta do Renato Augusto, mano. A mesma coisa que eu falo. Mano, é muito redundante, cara. Porque o problema do Corinthians, mano, é muito fácil de resolver, velho. Você só precisa de um meio armador, velho. E o Sim, Roberto ele tá sofrendo muito com isso, porque ele tá jogando ali espetado, né, de centroavante. E quando ele volta pra buscar a bola, ele não consegue fazer um contra-ataque, porque quando a fase não é boa, pô, não tem como insistir. sim, E, cara, e os dois pontas que a gente tem, que é o Adson e o Roger Guedes, nenhum deles serve pra alimentar o Yuri Alberto, sabe? Por exemplo, o Roger Guedes, entendi. ele é o artilheiro do Corinthians, cara. É um dos artilheiros do Brasil, inclusive. O Roger Guedes tá jogando muito, tá numa fase incrível. Só Sim, que ele é aquele cara fominha, mano. Ele é aquele cara que quer fazer gol. Apesar dele jogar de ponta de segundo atacante, em teoria era pra ele fazer uma dupla com o Yuri Alberto. Cara, ele quer fazer gol, mano. Pô, ele quer aproveitar o máximo da fase dele. Então isso talvez seja um problema pro Yuri Alberto, porque ele não tá recebendo bolas do Roger Guedes. E uhum, o Adson é a mesma coisa. O Adson, ele. Quer dizer, ele até serve pra distribuir, pra armar o jogo pro Yuri Alberto. Só que o Adson, ou ele não é utilizado como titular, ou quando ele entra, ele quer fazer gol. sim, Então é difícil, cara, porque a culpa é do Yuri Alberto, porque ele não tá nem conseguindo chutar pro gol direito. Isso não é culpa só do time, isso é culpa dele também. Porque ele não consegue armar um contra-ataque com o time. Quando ele recebe a bola, ele perde de qualquer defensor, não consegue fazer nenhuma jogada de X1. E além disso, só que não dá pra culpar só ele, porque também tem a questão do time. Então é uma junção de desgraça, em resumo, mano. Pra essa fase, uma fase do Roberto. Então, só pra pensar assim, cara, eu fiquei sabendo que o. Não, obviamente não tenho certeza, pode ser só burburinho, mas será que não existe um tipo de competitividade dentro do Corinthians contra, envolvendo Yuri Alberto contra Roger Guedes no quesito de ser aquele cara fudido do Corinthians, de ser aquele, Mano, a imagem? Será que não existe? ser sincero, mano, isso daí é história da mídia, mano. Porque o jogador não tá nem aí pra isso, mano. Essa é a verdade. Eu acho que, pô, esse negócio de tipo, eu sou mais foda, não sei o quê. Mano, os caras não tão nem aí pra isso, mano. Porque os caras recebem mais de 1 milhão por mês, mano. E se eles Sim, ficam com esse tipo de burburinho, mano, é porque, pô, é um nível de infantilidade que não dá pra compreender, mano. Pô, os caras, porra, em 1 mês eles fazem mais do que eu já vou ter na minha vida inteira, cara. Não tem por que eles terem esse tipo de rivalidade, tá ligado? sim, Então, se for verdade, é ridículo. Mas eu acho que a história da mídia é pra ter o que falar, mano. Porque é aquilo, mano. O Corinthians tá em uma fase. Então, qualquer coisa que você falar do Corinthians que prejudique o Corinthians, você vai ganhar mídia. sim, com Então, porra, certeza. jornalista, mano, vai inventar essa história, mano, pra caralho. Então, não tem como a gente sair acreditando em tudo. Perfeito. Falando do Corinthians ainda, não tem como. E agora eu entro no último tópico aqui, pra gente já finalizar o Corinthians. Uhum. O trabalho do Luxemburgo, você confia? Você acha que vai dar bom? O que você acha? Mano, confio. O problema Confia? é o elenco. No Luxemburgo em si, mano, eu acho que pode dar certo, porque ele é um cara experiente, é um cara inteligente, talvez ultrapassado. Só que é melhor um cara ultrapassado, mas que sabe o que tá fazendo, do que um cara que não sabe o É que tá fazendo. novo e tá aí por. Então, por exemplo, Silvinho, o Fernando Lázaro, porra, que são caras que são novos, só que, porra, não... Thiago Nunes. Thiago Nunes também é a mesma coisa, velho. Porra. Então é aquilo, mano. O Luxemburgo já faz muito tempo que ele não ganha nada, já tá velho pra caramba, ser mais de 70 anos. Só que, mano, eu confio. Pelo menos um cara pra treinar a gente tem.
um treineiro, né? Como diriam. O que Entendi. falta é motivação do elenco e planejamento da diretoria, mano. É isso. É isso, Luxemburgo é o técnico mais velho que tem no Campeonato Brasileiro. E eu concordo com você. Ele é um técnico que ele tem ali as manhas padrão ali do futebol, né? Pô, ele tá há muito tempo sendo treinador. Já treinou vários times. Então, vamos ver. Eu acho que, cara, tem que dar tempo. Tem que dar tempo, deixa o cara treinar o time, deixa o cara entender. Hum. E é isso aí. Partindo agora pro Santos. Vamos lá. Agora complicou. Fase atual. Como eu já falei no começo mesmo, o Santos ele ganha de 3-0 do Bahia, né? E eu já não vou ser muito prolixo. Ganhou, nessa partida venceu, convenceu, e muito legal ver o Santos que ele deu essa melhorada, pelo menos na fase atual. Porém, a diretoria continua porca, sabe? Eu falo que, cara, o Santos ele é um conjunto de, de, de ruindade, tá ligado? Hum. De que você junta muito jogador ruim, porém muito amador, tá ligado? Tipo, você vê muito idoso, você vê muito. E isso não só no elenco, não só no futebol jogado, dentro das quatro linhas, mas também fora. Você vê muito é, gestor, você vê muito presidente chegando, comandando o clube, achando que tá mandando, sendo que tá fazendo porra nenhuma de bom pro time, tá ligado? Então, o que você acha aí, moção? Mano, de fato. É um problema que, mano, é exatamente igual ao do Corinthians, mano. É até redundante, mano, ficar falando a mesma coisa, velho. Porque é um problema que, mano, tanto o Corinthians quanto o Santos sofrem, mano, que é essa falta de pensar no futuro, cara. Porque quando a gente compara com diretores como o do Fortaleza, diretores como até do Bragantino, cara, de times que do Cruzeiro também, são times que, em teoria, são mais fracos, mas eles pensam no futuro. Sim. Eles são potências nesse quesito de querer evoluir, de querer pensar em ganhar títulos no futuro, não pensar só no agora, em querer sobreviver. Então é um problema que, mano, é foda, porque entra diretoria, sai diretoria e é uma coisa que não sai, mano. É uma coisa muito presente no Santos e no Corinthians, mano. É triste, velho, porque são dois times de alto calibre, são dois times de elite no futebol paulista, futebol brasileiro também, e tem que sofrer na mão de corrupto, mano. É a verdade. Então, cara, é complicado por causa que, assim, eu poderia chegar aqui e falar, moleque, assim, que na verdade, assim, a gente separou o episódio de hoje em várias partes, como a gente fez o Corinthians, por exemplo, né? A gente falou da diretoria, a gente falou do elenco. Uhum. Só que, cara, eu acho que, assim, tá num nível onde o principal problema do Santos é a diretoria, cara. Tá ligado? Porque eu Uhum. concordo muito do que o Felipe Noronha, jornalista do Santos, ele falou. Cara, o problema, por exemplo, o Camacho, é, se você pega, vai, Camacho, Carabarral, Pirani, Zanocelo, eles são ruins? Eles são ruins. Eles são ruins. Porém, o errado não é eles de estar no Santos. O errado é de quem contratou eles. O Uhum. errado é quem juntou tanta coisa ruim, tanta mediocridade em um time só e quer que isso renda, sabe? É, o que acontece é o seguinte, o Santos ele assumiu a o André Azevedo ele assumiu a presidência do Santos em 2021 até o atual momento. Ele pegou o time depois da final da Libertadores, carregou 21, 22, 23 atualmente, e ele vai encerrar o mandato esse ano juntamente com o do Willian, né? Inclusive vai ser as duas gestões iguais ali, pelo menos nesse quesito. E, e assim, o Rueda ele teve várias contratações que foram um tanto quanto suspeitas, essa é a real, tá ligado? Essa é a real, porque o Santos ele saiu de 2020 para um time final da Libertadores para um time que quase foi rebaixado no Brasileiro. E quando eu falo quase é porque, mano, bateu muito na trave, tá ligado? Tipo, foi Deus e o Carille que não deixou o Santos cair, tá ligado? E assim, o presidente ele pegou. E assim, a gente tem que parar pra pensar no quesito de o Santos ele tava falido. Ele terminou 2020 falido. O Santos precisava vender jogador. O que o Rueda fez, 21, ele fez correto.
Ele vendeu os jogadores que precisavam. Ele fez algumas merdas de, por exemplo, vender Pituca por 4 milhões, sendo que agora ele vale 15, e o Pituca na época não queria sair do Santos, e esse dinheiro não ajudava tanto o Santos assim. Ele fez algumas merdas assim. Porém, de resto, ele acabou fazendo certo, pelo menos em 2021, né? Ele contratou só lixo, contratou Zanocelo, contratou Camacho, contratou Danilo Boza, contratou Moraes Júnior, contratou. É, zagueiro não contratou ninguém. Ele contratou muito lixo, 21, e acabou não rebaixando o time, mas não foi por mérito dele. A real foi sorte, tá ligado? O Santos teve muita sorte de não ser rebaixado em 21. Porém, é aquilo, cara. E aí eu quero muito a opinião sua, Masson. Hum. Cara, você, sendo presidente de um time, você assume essa bronca. Você já tá, obviamente, há muitos anos, que pra quem não sabe, o Rueda, ele tá há muito. Eu não sei se eu falei aqui no podcast. O Rueda, ele tá há muitos anos já dentro da diretoria do Santos. O Rueda, inclusive, ele pagou a dívida que o Santos tinha com o Gabigol, na época, do bolso dele. Ele Caramba. pagou essa dívida. Foi em cerca de, mano, 70, 80 mil reais. Ele pagou do bolso dele, tá ligado? Ele tinha uma empresa, né? No caso, ele até tem empresa de Bitcoin, enfim. Mas aí, voltando pra pergunta. Você, Masson, sendo presidente de um time histórico como o Santos Futebol Clube, um dos 3 que nunca caíram do Campeonato Brasileiro, e, e o time ele tá devendo, ele tá, sabe, nessa fase. A minha pergunta pra você é: você prioriza o time se manter na Série A ou você prioriza a saúde financeira do time? Tendo que a saúde financeira, se você priorizar a saúde financeira, o time cai pra Série B. O que você prefere? Cara, eu acho que nesse quesito, velho, assim, pensando num cenário que não seria possível buscar um meio termo, o ideal seria você buscar melhorar financeiramente, mesmo caindo pra Série B. Seria uma coisa parecida com o Cruzeiro, mano. Que, obviamente, o Cruzeiro teve questão do Ronaldo comprando o time e tudo mais. Mas se fosse pra cair pra Série B, tendo a garantia de que você vai conseguir se reestruturar, você vai conseguir reforçar o time e depois voltar pra Série A, mano, eu acho que essa é a melhor escolha. Apesar de que, porra, vai ser uma mancha histórica no time, pô, esse título que o Santos tem, querendo ou não, de nunca ter sido rebaixado, é uma coisa que pesa muito na história do clube. E é um sacrifício a ser feito, mano, infelizmente. Porque não adianta nada você se manter na Série A durante, sei lá, durante 1 ou 2 anos, falir o time e depois ter que começar da Série D. Então não faz Sim. sentido pra mim, sabe? Então acho que seria mais viável você ser rebaixado, se reestruturar e depois voltar. Seria o caso, uma coisa parecida que, por exemplo, Fortaleza, Cruzeiro e outros times buscam, do que você seguir, sei lá, fazendo o famoso freestyle, mano. Você vai se mantendo até você cair. Então, não tem muito jeito, mano. Mas Então, obviamente que, pô, o ideal seria você buscar o meio termo, né? Que seria você se manter na Série A, não gastando muito. então, cara, e aí entra aquela questão, né? Inclusive, você disse exemplo aí de times que caíram pra Série B e reestruturaram, o próprio Corinthians. O próprio Corinthians Exatamente, mano. caiu em 2000 foi 2007, né? Caiu em 2007. 2007, voltou em 2008 já ganhando Paulista, ganhando um monte de coisa, Então, tá mano, ligado? 2008, mano, quando a gente tava na Série B, chegou na final da Copa do Brasil, mano. Que, porra, só perdeu pro Sport aquela Copa do Brasil por conta dos gols fora, mano. E, Pois é, então, e aí no ano seguinte, em 2009, com a chegada do Ronaldo, foi campeão da Copa do Brasil do Paulista. Então foi uma pois é. reestruturação muito foda, né? Então, e tipo, pô, é uma parada muito boa. Porém, aí entra a questão. Aí entra a questão. Cara, o Santos é um time de litoral. O Santos é um time que, desde a época do Pelé, ele nunca foi de lotar estádio. Uhum. Nunca foi. O Santos ele é um time que ele não tem força fora das 4 linhas. E isso eu digo no quesito tanto de administração, tanto no quesito de torcida, tanto no quesito de marketing, tanto no quesito de, porra, você ter a imagem do seu time na televisão. O Santos ele nunca foi forte nisso. Nunca. Uhum. A melhor época, 2011. Porra, Época do Neymar, tá Neymar, né? ligado? Então, mas assim, o Santos ele nunca teve esse modelo. Então, cara, pro Corinthians se restabelecer é uma parada que ela é muito mais fácil do que o Santos, porque o Corinthians ele tem a gente chama de soft power, né? Uhum. Em RI. Soft power, ele nada mais é do que você ter o poder
E não poder no quesito de você ter um puta do elenco, mas você ter uma puta de uma influência. O Corinthians, ele tem influência, tá Uhum. ligado? O Santos não tem. A questão é, se o Santos ele ganha pouco na Série A, na Série B ele vai ganhar muito menos. Direito de imagem, direito de, de, sabe, proclamar a imagem do clube, vai ser muito menos. E aí entra a questão, será que o Santos consegue sair desse buraco tão fácil assim, entre aspas, de um ano pro outro, sabe? Uhum. Então É seriam complicado. necessários alguns anos aí na Série B, mano, pra essa reestruturação aí, mano. Só que é aquilo, mano. Pois é. O Santos tem a famosa fonte mágica da Vila Belmiro, mano. Que, cara, todo ano sai algum moleque que salva o Santos do rebaixamento. Esse ano já Sim, parece que já descobriram, mano. o David. Então, mano, esse moleque é bom de bola, mano. Cara, assim, é complicado porque aí, enfim, aí o Rueda ele ficou 21, ficou 22, 22 ele contratou muito, ele e do Dracena, tretou com o do Dracena, demitiu o do Dracena, também o do Dracena fez umas merda também, mas não vou mentir. Aí veio o Chumbinho, ficou, ficou 2, 3 meses, contratou o lixo do Maranhão, já foi demitido de novo. Aí entra a questão, cara, eu não vou ser muito prolixo aqui, porque pô, 3 anos tem coisa pra caralho que aconteceu, tá ligado? Muita coisa. Teria que ser um episódio inteiro só falando disso. Mas, assim, cara, o Rueda, ele é um cara que ele não tem noção de administrar um clube de futebol, tá ligado? E muito menos do Santos. Ele não tá administrando o Fortaleza, ele não tá administrando o Ceará, ele tá administrando o Santos, um time que nunca caiu. O cara, ele chega e o cara, tipo assim, ele chegou na mídia e ele falou que ele não tem medo do Santos ser rebaixado, se isso for salvar a dívida do Santos. Cara, Uhum. tipo, é um pensamento de uma certa forma certo. Eu não vou mentir. Então, mas você dar uma declaração dessa em público é foda, né? E você sendo presidente, tá Exatamente, ligado? mano. É foda, cara. E aí, tipo, e aí que acontece? Aí que acontece? Ele chegou recentemente, ele deu uma coletiva, coisa que raramente ele faz, né? Porque ele é incompetente do cacete, nunca aparece pra dar um mínimo de noção pro torcedor. Caralho, Ele ele é chegou e igualzinho. falou. Então, ele chegou e falou. Cara, ele meteu assim: olha, o Santos na minha gestão nunca brigou pra cair. Cara, vai tomar no cu, velho. Se o Santos não brigou pra cair, mano, eu sou a Caralho. Pérola, tá ligado? 2008. Pelo amor de Deus, velho. Sabe? Uhum. Você quer falar alguma coisa, Maçom? Sim? Não, nada mais, mano. Eu acho que já pode passar pro próximo, se quiser. Então, só para finalizar, o Santos, o Rueda, ele vai sair esse final de ano e um dos nomes cogitados para entrar é o Marcelo Teixeira. Ele foi presidente do Santos, foi na época dos anos 2000, né? Ele assumiu dos anos 2000. E, cara, é complicado por causa que, assim, de nome, ele tem. Marcelo Teixeira, ele pegou a época ali do Robinho, do Elano, Diego, e, o Santos ele ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Brasileiro, inclusive ganhou em 2004 o Brasileirão com o Luxemburgo, inclusive. Uhum. E, sabe, foi um time que, cara, pô, o Santos 2004 era fudido e, tipo, na mão dele, tá ligado? Porém, a gente chega numa conclusão que é outra merda, sabe? No quesito de o Santos dessa época, ele foi muito campeão, ele foi muito vitorioso, mas não foi por mérito dele, sabe? Robinho, cara, os próprios nomes já diz, Robinho e Diego, os dois jogadores que eram da base do Santos, sabe? Que foram os dois principais jogadores, eles eram da base. Eu não posso chegar e falar que o meu presidente ele é fudido porque ele utilizou um jogador da base, sendo que é um cara que já tava lá, entende? Já. Eu vou falar porque, porra, vamos dar um exemplo aqui. Se você for pegar mesmo, É, o, o Marcelo Teixeira, ele tem um ponto positivaço, 2008. O, o Zé Roberto, ele chegou do Bayern de Munique pro Santos. Ele era o 10 lá, Caramba. tá ligado? E ele fez uma puta de uma história. Ele jogou aqui um tempinho, acho que jogou um ano e meio. E, cara, de fato, esse é um puta do ponto positivo.
Só que, tipo, o pessoal julga muito porque ele ficou 9 anos no mandato, porém o Santos ele foi vitorioso não por mérito dele, tá ligado? Então, assim, entra aí, entra muito aquela questão. Passou, veio o Luiz Álvaro, veio o Dílio, veio o Modesto Roma, veio o Pérez, que mais 2 meses de mandato fechava as portas do Santos, veio o Rolo, que foi acusado de, de vender cocaína, e agora o Rueda. Cara, o Santos, a diretoria do Santos, só pra finalizar, a diretoria do Santos é muito aquela questão daquele. Vou fazer uma analogia aqui. É um hamster dentro daquelas bolinhas de brinquedo, tá ligado? O hamster, ele tenta fugir, ele anda, ele anda, ele anda, ele anda, ele tenta subir a bolinha, mas de qualquer jeito ele tá andando, sabe? Uhum. Então, o Santos, ele, cara, desde a época aí, mano, do Marcelo Teixeira pra frente, eu poderia que o Luiz Álvaro ele foi o melhorzinho, assim, vai, se tu for parar pra ver mesmo. Fez umas merda ainda na época do Neymar, mas enfim, ainda assim foi um puta do presidente. É, se você for pegar de fato o Marcelo Teixeira pra frente, o Santos ele tá nessa analogia. O Santos ele anda, anda, anda e não anda pra lugar nenhum, sabe? É uma diretoria que é porca, enfim, é horrível. Abrindo o próximo assunto, a gente vai falar aqui de reforços. Pode Uhum. começar, Amazon. O que você acha que, o Santos devia trazer? Enfim, o que seria bom? O que você acha? Mano, primeiro a gente teria que analisar quais são os pontos fracos do Santos, mano. Na sua Uhum. visão, o que que o Santos precisa pra reforçar o time, pra tapar os buracos, mano? O que falta? Cara, tipo assim, eu vou parar pra pegar o elenco inteiro, tá? Como se ninguém tivesse machucado. Uhum. João Paulo não precisa trocar. É porque assim, é foda. Se eu fosse real falar, eu teria que, tipo, reserva pro João Paulo, porque o Vladimir é horrível, e os caralho, mas enfim, mas eu vou falar mais dos titular mesmo. Uhum. João Paulo não precisa trazer, porque já tem ele. Dupla de zaga. O Barman, mano. Nossa Ah, é senhora. verdade, tem isso daí, né? Puta merda, cara. É, inclusive, cara, só um adendo aqui, falando rapidão, sobre esse esquema aí que envolveu mais de 120 jogadores, esse esquema de aposta, o Aleph Manga do Curitiba, eu não sei se já foi confirmado, Verdade. mas parece que ele vai rescindir o contrato dele, cara. Uhum. Quem sabe Uhum. aí, mano, reforço pro Peixão, mano. Vai fazer a Mano, dupla, mano, Bauerman e Aleph, mano, no, no Santos, velho. mano, eu vou ser sincero, cara. Papo reto. O Aleph Manga é um cara que eu queria no Santos faz tempo, cara. Uhum. Faz tempo, mano. Faz tempo. O Esse cara é cara, bom, ele. mano. Mano, ele é incrível porque ele não tem mídia, cara. Ele nunca jogou de fato num time de Série A, mas se ele jogasse, ele jogava pra caralho, Com certeza, mano. tá ligado? Mas é foda, mas enfim. É, Bauerman, o melhor zagueiro que o Santos tem, provavelmente nem joga mais, é foda. Então, mano, eu acho que. Caralho, o Santos não tem zagueiro, mano. Puta. Dois zagueiros, velho. Pô, o Messias é horroroso. Tenta jogar. Cara, o Messias é jogador de basquete, mano. Ainda assim, acho que nem pra isso ele serviria. E o Joaquim é. Tenho medo da cara dele. Ele é ruim pra caralho também. Tem que dar dois zagueiros. Caralho, mano. E o Michael, mano? O que você acha dele? Cara, o O gol de Maicon, se a gente zaga. for bater. O God of Zaga, se a gente fosse bater um papo na moral, o God of Delivery, mano, cara, eu acho que o Maicon, ele precisaria de um puta recondicionamento físico, tá ligado? Eu acho que ele daria pra ser um puta de um reserva, cara. Eu deixaria o Maicon, mano. Papo reto. Mano, tá bom então. É que eu acho que. Não, não, sério, real. Então, mas é que eu acho que deixar o Michael na reserva, mano, no caso do Santos, seria a mesma coisa que deixar, por exemplo, o Balbuena na reserva do Corinthians. E, mano, eu acho que tá certo, mano. Eu concordo, porque são dois caras que não têm qualidade pro time titular. Só que assim, quando você tem dois zagueiros que sabem o que estão fazendo, são dois caras que, como é que eu posso dizer, mas que eles cumprem o papel deles. Tem um cara que não tem tanta qualidade no banco, mano, não faz mal nenhum, mano. Então acho que faz sentido sua colocação. Então, cara, eu penso assim do Maicon por causa que, assim, se a gente for pensar grosso modo aqui, cara, o Maicon, ele é um zagueiro que ele tem um bom cabeceio, ele tem um bom desarme, ele
dá uma salvada absurda. E ok, na hora dele voltar pra marcar, ele é horrível, mas tipo, obviamente, a característica dele não é ser esse zagueiro que volta pra marcar. Uhum. Então, cara, o Maicon é um bom zagueiro, só que desde o ano passado ele pegou jogos que ele claramente não tava bem fisicamente, tá ligado? E o Santos, incompetente, não pegou e recondicionou ele fisicamente e já voltou o Paulista já colocando ele. Então, tipo, eu acho que o Maicon, cara, ele tá velho, ele, sabe, ele não anda tão bem assim, mas eu acho que eu manteria ele, eu daria um puta de um trabalho físico pra ele, tá ligado? Daria um tempo. Eu acho que ele é um bom reserva, tá ligado? Uhum. Enfim, Então, laterais. O Santos já tem o Felipe Jonathan, que é um contexto geral, um bom lateral esquerdo. E lateral direito, cara, contratou o Gabriel Inocêncio, que é o melhor lateral do Paulista. E, cara, até agora tá rendendo, tá ligado? Eu acho que é muito cedo pra falar que, pô, ele é titular e eu não traria mais ninguém. Mas eu acho que, cara, ele tende a ser um bom jogador aí no futuro, cara. Vai ajudar o Santos, mano. Veio do Gagua Santa. perfeito, mano. E aí, passando pro. Quer dizer, eu acho que pra zaga, mano, do Santos, acho que precisaria só de um zagueiro titular. Uhum. E acho que lateral não precisa, né, mano? Ou você traria algum nome de peso, velho, pra lateral? Cara, o que que eu faria? O que que eu faria? Eu traria um lateral direito fudido, tá ligado? Um lateral direito fudido, por quê? Porque você vai ter esse lateral direito fudido, você vai ter na reserva o Inocêncio que faz na Uhum. esquerda e na direita, então ele serve como dois laterais, e ainda você ainda vai ter o Natan e o João Lucas. E na lateral esquerda você vai ter o Felipe Jonathan e o Inocêncio de reserva, que é um bom reserva. Então, tipo, eu traria no lateral direito. Perfeito. Passando pro meio-campo, mano. Mano, É mais difícil. cara, puta, é complicado porque assim, É, pegando aqui o esquema. O Santos jogou contra o Bahia, só que o Santos jogou desfalcado pra cacete. Vamos pegar um elenco normal mesmo. O titular seria Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. Cara, Uhum. eu traria um reforço pro Dodi. Um reforço não, um reserva pro Dodi. Porque cara, eu falo, o Lucas Lima, o que que eu tô babando de bola dele até agora não é normal, tá ligado? Porém, eu falo, cara, o melhor jogador do Santos até agora é o Dodi. Cara, o Dodi, ele é só em qualquer. O Dodi, ele jogaria em qualquer time do futebol brasileiro. Qualquer um. No Cara, Corinthians o Dodi, principalmente, mano. Estão precisando. porra! Cara, no Corinthians, maçom, ele seria uma puta de uma mão na roda, porque, cara, o Dodi, ele é perfeito. Uhum. Ele é aquele cara que ele, mano, tipo, tá três caras no ataque e tá faltando um, ele tá lá. Porra, tá dois caras na defesa, tá faltando um, ele vai tá lá. No meio, ele desarma, ele vai pra frente, o jogo dele é corrido. Ele tá, mano, ele corre 90 minutos. Mano, o Dodge é o melhor reforço do Santos. Eu falo aqui, o melhor, Uhum. tá ligado? É aquele cara E eu participativo, traria. né, mano? Porra. Então, Ele tem todo o time, velho. quem que é assim no Corinthians, vai? O Rony, Digamos. mano. O O Rony, problema é mas que o só Rony é falta ser ruim, bom, velho. né? Então, o Rony ele tá em todo lugar do campo, só que ele é ruim. Então, meio Não adianta. complicado. Então, Caramba, então, mas mano. aceitaria o Camacho de volta no Corinthians? Nossa senhora, mano. Só se fosse pra ele limpar o chão da Neoquímica Arena, velho. Mano, mas eu acho Cê que, é louco. tipo, pro meio-campo do Santos, mano, só precisa de reserva mesmo, porque Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, mano, são três jogadores bons, mano. Não, são jogadores que não precisam sair do time, tá ligado? Eles Uhum. só precisam de alguém que faça eles jogar. Que é o caso que o Dair tá conseguindo fazer. Então acho que você só precisa de reservas à altura, mano, pra você pensar no jogo em si. Porque, por exemplo, durante o jogo a gente acontece lesões, acontece jogador ficar cansado, durante o campeonato acontece lesões. Então, tipo, quando você vê que o reserva do Dodge do Rodrigo Fernandes é o Camacho, mano. É, Então. Quer dizer, também tem o. é o Mano, Alisson. esse Voney, mano. Eu ouvi falar desse cara quando ele contratou uma empresa de scout pessoal. Uhum, uhum. Que, mano, qual que é dele, mano? Porque eu acho que eu nunca vi ele jogando. Cara, tipo assim, inclusive, só pra citar, o Zanocelo também contratou uma equipe de scout pessoal, não adiantou porra nenhuma, mas enfim.
Cara, o Ivonei, ele foi o melhor jogador da Copinha do Santos. Ele, ele já, na época de 2020, ele tava no profissional, ele era reserva, aí ele começou a jogar no Paulista 21, ele jogou na mão do Ariel Holan, só que o Ariel Holan era incompetente, escalava o time completamente reserva, e o time foi uma desgraça, e aí ele desceu pro Sub-20, onde ele se aprimorou mais, aí ele voltou de novo esse ano, porque ele jogou pra cacete na Copinha, e, cara, o Ivonei é um puta de um jogador de base, tá ligado? Ele serve ali como aquele meia ali no lugar do Lucas Lima. Ele, inclusive, teve um jogo, foi contra o Santo André, jogou o Lucas Lima e ele. Jogaram pra cacete, cara. O Ivonei, ele é aquele cara mais ágil, tá ligado? Uhum. Ele, tipo assim, a gente sabe muito bem, cara, o jogador ele não pensa, o jogador ele tem problema mental, tá ligado? O Ivonei, ele sabe correr e ele pensa, sabe? Então, tipo, é um Luan Dias do Água Santa também foi contratado. Então, cara, o Ivonei, ele é um puta no jogador, tá ligado? Porém, o Odair, eu acho que, sei lá, mano, eu acho que o Ivonei comeu a mãe dele e ele não quer escalar o Ivonei nem de reserva mais. Caralho, é foda. É triste, mas é um puta no jogador. E o Luan Dias, ele não tá jogando, mano? Tá machucado, Ah, machucou o primeiro machucou. jogo dele. Puta que bosta, mano. Cara, jogou 15 minutos e ele machucou, cara. Não voltou até hoje. Caralho, mano. É bizarro, cara. Falando do ataque, mano, já que você falou do Luan Dias, mano, que chegou do Água Santa, e o Mezenga, mano? Cara, então, o Mezengue, ele. E aí, eu falo, a gente fala que o Santos ele tem um elenco ruim e de bater de frente com frente com outros times, porém tudo volta pra diretoria. O plano da diretoria era simples. Eu vou contratar um centroavante pra substituir, pra ser o reserva do Marcos. A gente chega na atual situação. O Marcos Leonardo foi pro sub-20 da Copa. O Mezenga é reserva do David, 17 anos, que era pra ter sido poupado, mas tá sendo titular todo jogo. Cara, olha o nível de desorganização. Não que o David seja ruim, o David é, mano. Cara, eu falo, eu não vou chegar agora e explicar, vou falar mais pra frente. Mas você vê o nível de desorganização, tá ligado? Uhum. E aí você tem, por exemplo, antes de chegar no centroavante, eu queria citar antes também o Lucas Lima. O Lucas Lima, ele. Você sabia que o Lucas Lima, ele já igualou o Robinho na quantidade de assistências da história do Santos? Caralho, mano. É que o Robinho não Mano, jogava de ponta, né? Ou ele fazia meio é, também. o Robinho jogava de ponta, às vezes jogava de meia também, às vezes. Era Ah, bem tá. às vezes. Só que, tipo, é bizarro, porque o Robinho ele teve o quê? 2, 3 passagens na história do Santos? Uhum. 3. Caralho, Peraí, mano, viu? peraí. O Lucas Lima teve duas. Então, se você for contar o Robinho, ele foi o quê? 2000 a 2003, 2004, depois ele foi 2015, aí depois 20, que ele nem chegou a jogar, mas 3 passagens, e o Uhum. Lucas Lima 2. Só que o Lucas Lima já igualou o Robinho, e falta acho que, o quê? 10 assistência pra igualar o Neymar, mano. Caramba, velho. Sabe? E ele, inclusive, o Lucas Lima, ele jogou 16 jogos, ele tem 6 assistências, um gol, e ele tem 42 participações diretas em gol. Cara, olha esse número. Mano, número absurdo, velho. Pra um cara que chegou Moleque, desacreditado, velho. Porra. então, moleque, eu faria fácil um programa inteiro só falando do caso Lucas Lima, sabe? Cara, é incrível o fato dele. Todo mundo odiava ele, tá ligado? Ninguém queria que ele viesse. Eu, na época, eu defendi pra caralho, porque, mano, entre você ter um ovo cru e você ter um nada pra comer, porra, traz o ovo cru, tá ligado? Pelo menos você tá comendo alguma coisa, você não vai morrer de fome, você pode morrer de, sei lá, de doença, mas você não vai morrer de fome, tá ligado? Ó, no fim veio um ovo cozido, mano. Então, justamente. E, cara, o Lucas Lima, ele é fudido, assim, tá ligado? Ele, cara, o último jogo contra o Bahia, o Santos fez 4 gols, não foi pedido, mas o Santos chegou a fazer 4 gols. Moleque, as 4 foi tipo assistência dele e virada de jogo dele, mano. Os 4 gols, os 4, sabe? E partindo pro ataque aqui, a gente tem. E aí eu pergunto pra você assim, mano, Mendonça e Soteldo, o que você acha desses dois nomes?
Mano, aceitaria fácil no Corinthians, velho. Porque Soteldo é um cara de qualidade absurda, que a gente já conhece. E o Uhum, Mendonça, mano, que ele já jogou no Corinthians, inclusive, só que a passagem dele não foi muito boa, né? Só que uhum, sempre que ele ficou no Ceará e ele foi protagonista no Ceará, mano, acho que foi crucial pra carreira dele, mano. Porque agora no muito. Santos ele é um personagem importante, de certa forma. Ele é aquele cara que faz gol, ele é aquele cara que corre pra caralho, né? Que sempre foi a característica dele. Sim. E, mano, são dois caras que, se conseguirem jogar assim, um aliado do outro, vai ser perfeito, mano. Cara, vai, velho. Vai. Inclusive, é uma parada que assim. Eu tenho o costume de ver todo jogo do Santos. Mas é uma parada que é um número que assim, eu não consegui acompanhar. Cara, o Marcos Leonardo ele tem mais gol que o Mendonça. Só que, tipo, porra, não faz sentido nenhum. Cara, o Mendonça já tem gol pra caralho no Santos já. Tá ligado? E os gols do Mendonça foram importantes pra porra, mano. Porra, nem fala, Foi nem ano fala. passado, velho. Pô, o Mendonça, o tanto de vitória que ele garantiu é brincadeira, mano. Cara, o Mendonça é o quê? O Aleph Manga do Curitiba, tá ligado? Então, exatamente, é o cara que. Eu acho que ele tinha mais mídia no Ceará do que no Santos agora, mano. É, é isso mesmo. Que o Ceará caiu também, né? Mas. Então, E só tinha o Mendonça no time, mas. É isso aí, mano. cara, o Mendonça, ele tem 6 gols na temporada. O Marcos Leonardo, ele tem 9. E, assim, mano, o Mendonça, ele é um exemplo de real superação de jogador, sabe? O Mendonça, Uhum. ele no Ceará jogou pra caralho. Muita gente do Ceará reclamava dele porque nas últimas partidas ele começou a dar uma entregada. Mas, cara, no Santos ele chegou e eu falo, foi o melhor reforço que o Santos contratou. De nome, tá? De nome. Eu falo Uhum. que real de campo foi o Dodge, mas de nome foi o Mendonça. Na época eu cheguei a falar que foi, foi uma boa contratação. Mas assim, cara, o Mendonça é bizarro o quão esforçado ele é, tá ligado? Os Uhum. últimos jogos ele tá jogando pra caralho, cara. Ele tá tipo. Ele machucou já, né? Uma desgraça. O David Santos é porra, horrível. Mas, cara, ele é muito esforçado, tá ligado? Todo jogo ele volta, ele marca, ele tenta, ele chuta, ele cruza, tá ligado? Ele tá lembrando pouco. Ele tá lembrando pouco, e isso eu digo não só no quesito do jeito que ele joga, tá ligado? Mas também, assim, se tu vê, assim, do time. Cara, ele tá lembrando um pouco desse começo do Santos, tá lembrando muito o Santos de 2020, com Soteldo, Marinho e Caio Jorge. Você acha que o Mendonça tá lembrando o Marinho, mano, em campo? Não, o Mendonça ele tá lembrando o Marinho no quesito de ele ser aquele cara que ele era muito esforçado. Entendi. O Marinho era melhor, absurdo, Não, o na Marinho com época. certeza, mano. Mas o Mendonça ele tá conseguindo chegar aos pés ali do Marinho, que o Marinho foi em 2020, tá ligado? Mano. Mas Ele aí, tá. mano, você entra num debate, mano, porque o Mendonça ele joga de ponta esquerda ou ponta direita no Santos? Ele faz as duas, mas ele joga na direita Ah, porque o sim. Soteldo joga na esquerda. Entendi, mano. Então, pra fazer a ponta direita, mano, você preferiria colocar o Mendonça ou o Ângelo? Ah, Mendonça, certeza. Entendi, mano. Que o Ângelo, mano, inclusive nesse jogo no Bahia, ele fez dois gols, né? Um foi anulado, Uhum. mas, cara, ele nunca foi jogador de fazer muito gol. E recentemente ele tá fazendo, velho. Então, você não acha que É. pode ser um começo aí de melhora do Ângelo, mano? Um começo de que ele vai ser um jogador de destaque aí do Santos? Então, o Ângelo ele chegou a fazer gol contra o Cruzeiro, né? Fez agora também contra o Uhum. Bahia. Só que assim, mano, eu de verdade eu não acho, tá ligado? Eu acho que o Ângelo ele tá muito. Tipo assim, cara, se eu for te fazer uma pergunta básica aqui: Marcos Leonardo e Ângelo, quem que é melhor? Resposta rápida: Ah, Marcos, pô. Marcos. Só que, cara, o controle de bola do Ângelo é muito melhor, tá Hum, ligado? Marcos é desesperadão. Agora, o Mendonça, ele é um equilíbrio. O Mendonça, ele sabe controlar a bola, porém ao mesmo tempo ele sabe chutar, sabe? uhum, Coisa que o Ângelo tem e o Marcos não tem, o Marcos tem e o Ângelo não tem, tá ligado? entendi. Então, o Mendonça, ele é muito junto. Já o Ângelo, ele é um cara mais, sabe, ele tá ainda aprendendo ali a tocar a bola, ele tá dando uma melhorada, tá ligado? Entendi. E mas assim, eu acho que ele tem muito a evoluir, tá ligado? Mas eu ainda Uhum. deixaria Mendonça.
E voltando no quesito de parecer o Marinho, pelo amor de Deus, rendimento, a gente sabe muito bem que o Santos de Porra, Marinho né? rende. Mas eu digo no quesito assim, cara, você tem o Soteldo na esquerda, você tem o Mendonça na direita, que ele tá pegando o ritmo, Uhum. e você tem uma, um jovem da base, que é um puta do centroavante, que é o Marcos, na época era o Caio Jorge, tá ligado? Então, cara, olhando de longe, para muito pra lembrar, tá ligado? Para muito pra lembrar. Pois é, mano. E na ausência do Marcos Leonardo, vai ter o David Washington, mano. Esse aí, Pois é, mano. cara, eu vou encerrar o programa aqui, encerrar o Santos falando dele, velho. Cara, de verdade, vamos ser sinceros aqui. Na sua concepção, Masson, na sua concepção, Hum. o que que seria o centroavante perfeito? Tipo assim, eu digo no quesito assim, de jogo e de corpo. Tipo, mais Mano, alto, mais baixo. Qual que é a sua concepção? primeiramente, precisa ser um cara com uma estatura média. Quer dizer, média no quesito de. Por exemplo, entre uns 1,80 e 1,90, sabe? Porque se for um cara muito alto, ele fica desengonçado. Sim, Então precisa ser um cara de alta, entre alta e média estatura. Precisa ser um cara rápido. Precisa ser um cara que finaliza com os dois pés. E um cara que sabe cabecear. É o mínimo. sim, Pra ser um baita sim. centroavante. Perfeito. Cara, se a gente for pegar os principais centroavantes que o Santos tem hoje, é o Mezenga, que eu não vou nem comparar, porque, mano, os cara jogam pra cacete o Mezenga, mas, tipo, ele não teve uma partida titular, tá ligado? É muita Uhum. injustiça falar do Mezenga. Mas, falando aqui o Marcos e o David, cara, o Maçom é visível. O Marcos é pequeno. O Marcos, ele é meio gordinho, ele lembra um pouco o Romário, tá ligado? Tipo, ele tem a estatura ali do Romário, tá ligado? Só que o Romário, ele se garantia no drible e se garantia no chute. Na O briga também. Marcos não se garante nada. Isso na briga também. Perfeito, perfeito. Real, real. Uhum. Cara, o Marcos, assim, ele não se garante no drible e no chute é mais ou menos, vai. Uhum. Tipo, porra, ainda assim não é tão bom assim. Você vê uns lances assim, é bizarro, assim. Mas, cara, o David, ele tem estatura, o David, ele tem corpo, o David, no mano a mano, ele consegue ali, tipo, fazer pivô muito mais fácil que o Marcos, ele cai muito mais rápido. E, cara, depois para pra pegar um lance do Marcos e um lance do David, tipo, ambos com a bola assim, indo pra chutar pro gol. Moleque, o Marcos é desesperado, o David parece que ele tá jogando FIFA, tá ligado? Uhum. Ele é muito tranquilo, cara. O gol que ele quase fez contra o Old Boys, cara, ele tava brincando assim, tá ligado? Brincando, sabe? Pois é, mano. Mais um menino da vila aí, mano, que vem aí com o status de salvar o Santos do rebaixamento, mano. Assim, não que o Santos fosse cogitado a ser rebaixado, mas é impressionante, mano, como todo ano sai um moleque da base que é impressionante, cara. Dessa vez é o David. Pois é, se tu pega assim, mano, o Santos ele tem uma puta de uma base de fazer jogador, de bons jogadores Uhum. centroavantes e ingratos, tá ligado? Ao mesmo tempo. Você tem Gabigol. Apesar que assim, ingrato no quesito de vir na Vila e ser um arrombado, mas Uhum. se você for ver num contexto histórico, eles estão certo. O Gabigol na época tava certo, o Yuri Alberto na época tava certo, porque o que a diretoria do Santos fez com os dois sabe, é sacanagem mesmo. Uhum. Mas assim, Gabigol, Yuri Alberto, até o Caio Jorge, Marcos Leonardo, Uhum. agora o David, cara, mano, na moral, eu tô, assim, eu sei que é cedo falar, tá ligado? Mas eu tô encantado com o futebol do David, cara. Você viu as assistência que ele deu no último jogo? Não, eu não cheguei a ver, mano. Moleque, ele fez uma parede, eu vou te mandar o vídeo depois, ele fez uma parede que, tipo, caralho, você vê que é jogador experiente, tá ligado? Uhum. Tipo, o Jô, cara, o que o Jô fazia, tá ligado, no Corinthians. Pois é, mano. Cara, nenhum jogador, eu nunca mais vi nenhum cara que fazia parede igual o Jô, mano. Se esse moleque É, consegue fazer uma coisa equiparável, mano, já é um absurdo, porque ele tem 17 anos. porra, mano, o Jô, eu fiquei puto aquele gol que ele fez no Santos, na Vila. Moleque, ele brincou assim, tá ligado? Tipo, o Luiz Felipe marcando ele, o Jô fez a parede, virou e chutou, tá ligado? Tipo, Pois é, caralho. mano. Cara, e esse tipo de coisa, esse pivô, mano, é uma coisa que você precisa tanto de corpo
quanto de experiência pra fazer, mano. Porque não adianta você Isso. só ter físico e não ter esse gingado pra saber girar em cima do zagueiro, mano. Exato, E, mano, cara. pra um moleque de 17 anos, velho, que, porra, é literalmente mais novo que eu e você, mano. Você já É, tem 18, né? Então, mano, o moleque é mais novo que a gente já é um absurdo, cara. É muito foda, mano. então, mano, então é basicamente isso. Bom, você quer falar mais alguma coisa aí, Maçom? Mano, nada mais, eu acho que já é o suficiente. O programa já ficou bem longo até. Tá Uhum. aí, mano. Perfeito, velho. Então vamos encerrar aqui, rapaziada. Muito obrigado aí por terem assistido mais um episódio aí do This Journal. E fiquem ligados aí que durante a semana a gente vai postar mais um episódio aí, beleza? Exatamente. Acho que a gente pode falar da Champions, né, no próximo episódio. E isso, Esse pô. jogo de volta aí, Mano, mano. então, o Bastante jogo de coisa. volta vai ser semana, não vai? Aham. Tá perfeito. A gente fala de jogo de volta então, semana que vem. Perfeito, mano. É isso. Valeu, Maçom. Valeu aí, rapaziada. É Falou. nóis.